Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio, aula de filosofia. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. E o tema de nossa aula hoje é filosofia, 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Apresento a vocês a professora Maria Fernanda, que é quem estará ministrando a aula. Boa tarde, professora. Tudo bem, Márcia? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você pelo convite. Olha só, gente. A habilidade desta aula, que nós iremos trabalhar hoje, tá? É relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia. E como conteúdos, né, estruturantes desta aula, teremos aí três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Então, vamos lá. Márcia, obrigada de novo. Boa tarde, terceiro ano. É um prazerzaço poder estar com vocês de novo. Eu quero contar que eu senti falta de vocês na semana passada. Nós não pudemos nos encontrar por conta da pausa, né, que tivemos, e eu senti falta de vocês. Então, é uma alegria para mim poder retomar os nossos encontros. Como a Márcia já cantou a bola pra gente, hoje nós vamos, então, continuar falando sobre um assunto que já havíamos iniciado na aula anterior, que é sobre o tema da liberdade. E aí, se vocês se lembram, a gente deu o pontapé inicial nessa discussão sobre as diferentes concepções filosóficas de liberdade, trazendo uma frase do Heidegger, né? Então, Heidegger dizia assim, que liberdade é uma das palavras fundamentais que fundamentam, que horror, gente. Olha, não, redundância é uma coisa que a gente tem que pegar na hora e já se corrigir, senão fica feio. Então, no Heidegger, é uma das palavras fundamentais que, de alguma maneira, acompanham o palmilhar da humanidade ao longo da sua história. E daí tinha várias outras palavras acompanhando a palavra liberdade. Tinha beleza, tinha verdade, tinha ser, né? Então, esse é um entendimento bem interessante que o Heidegger traz para a gente. E aí, a partir disso, a gente conversou um pouquinho na nossa última aula, então, sobre a ideia de libertarismo e sobre a ideia de determinismo, e tentamos um pouco contextualizar estas ideias da maneira como elas aparecem em alguns autores. E aí, gente, para a gente começar a nossa aula de hoje, em que a gente vai conversar sobre a terceira concepção de liberdade, que é a dialética, eu queria fazer antes um pequeno repasso, uma pequena revisão. Queria ver se vocês se lembram o que era libertarismo e o que era determinismo. Tá aí na tela para vocês. Eu acho, Márcia, que 2 minutinhos é suficiente para eles trazerem. Eu acho que sim, né? Então, tá para a bom. gente interagir bastante aqui pelo chat. Então vamos lá, daqui a pouco a gente se encontra. Gente.
Olha só, colega, bastante interação aqui. O Maurício cita que é o direito de liberdade. O Natan, quando uma pessoa é livre. A Tainá fala que o libertarismo é uma filosofia política e movimento que defende liberdade como princípio central. Tem muito mais interação aqui, bem... Nossa, as interações estão muito interessantes, professora. O Júnior citou libertarismo, escolha e liberdade. O aluno, direito à liberdade, né? Aqui está só como aluno terceiro ano, mas tudo bem. O Diego, professor Diego, liberdade de voz. Gabriel, liberdade de determinação. Vamos lá. A Helena coloca aqui, libertarismo é igual a escolha e liberdade. Paulo, libertarismo é a filosofia do fazer o que quiser sem obstáculos. Muito bem. Murilo, libertarismo igual a liberdade de expressão. Vamos ver quem mais aqui. A Tainá fala que o determinismo é a teoria filosófica de que todo acontecimento é explicado por uma determinação, ou seja, por relações de causalidade. Muito bem. O Douglas fala que a ideologia de liberdade total é uma forma de liberdade reduzida. A Tawane, libertarismo é a liberdade plena. A Sara diz que no determinismo já está tudo traçado. O professor Celso, muito obrigada pela participação, professor. A possibilidade de fazer escolhas, opções, né? E olha só, uma professora, né, ela solicitou aqui para que nós voltássemos aí um pouquinho às habilidades. Pode ser, colega? Com certeza, vamos lá. Se a gente puder retomar, então, o slide que traz a habilidade, o conteúdo, a gente vai pôr aí na tela para vocês. Tá lá. Qual que é a habilidade, então? É a de relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia. E o conteúdo é 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. E aí, Márcia, você trouxe aqui um monte de respostas que são super interessantes e que, em algum sentido, elas apontam para a gente pensar assim, bom, então talvez a gente possa considerar que o libertarismo configuraria aquela espécie de ideia que parte do pressuposto de que a liberdade é equivalente à falta de amarras, à falta de obstáculos, e talvez, então, no lado oposto, a gente pudesse considerar o determinismo como aquela ideia cuja premissa é a que diz que, olha só, a gente não tem nenhuma esfera de liberdade porque tudo que acontece nas nossas vidas já estava previamente escrito ou já estava previamente dado. Essas são duas oposições, né? É um par opositor bem extremo, são duas ideias que se separam muito. E se eu bem me lembro, quando a gente começou a nossa aula passada, eu comecei dizendo para vocês que, olha só, em filosofia, não existe muito bem essa coisa de ideia pura. Então, você não vai achar um filósofo que se aloque nesse limbo aqui do libertarismo enquanto ideia pura, tampouco nesse limbo aqui, muito menos nesse daqui do determinismo enquanto ideia pura. Você vai achar as gradações, as diferentes formas de entender a liberdade no meio, assim, desses dois, desse par opositor, né? E aí, então, hoje a gente vai conversar sobre dialética, que é essa terceira forma de se conceber a liberdade. E para a gente dar o pontapé inicial, então, na nossa conversa sobre dialética, eu trouxe uma frase que vou pôr aí na tela para vocês e que eu gostaria de dedicar ao professor Marconi. É uma frase da Cecília Meirelles, é uma frase linda, 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 e eu gostaria de dedicar ao professor Marconi, que não pôde estar conosco aqui hoje. Ele está bem, não se preocupem, ele foi fazer uma cirurgia, né, no dente, mas na semana que vem ele já vai estar aqui conosco de novo. A Márcia está brilhantando o nosso encontro aqui, no lugar do professor Marconi. Então, Marconi, olha, para você, a Cecília Meirelles escreveu assim: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta.
Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Essa frase da Cecília Meirelles toca profundamente, porque eu desconheço quem não se sinta identificado com ela. Se me pedem para explicar liberdade, eu tenho dificuldade. Mas dentro de mim, eu tenho uma concepção bem clara do que essa palavra possa significar. Então, para a gente começar a conversar, eu trouxe essa frase da Cecília Meirelles e olha que interessante. Meirelles nasceu em 1901 e faleceu no ano de 1964. Os olhares mais atentos já captaram que o ano de falecimento da Meirelles está destacado em azul. Aí na tela para vocês. E eu gostaria que vocês guardassem assim na cabeça de vocês esse ano, porque ele vai ser ainda retomado no decorrer da nossa conversa, ele vai ainda aparecer. Então deixem guardadinho assim na memória de vocês que a gente vai retomar ainda a importância fundamental desse ano na nossa história, certo? Se a gente puder ir para a próxima tela, eu trouxe ainda uma frase do Paulo de Tarso, né, que disse assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso está falando sobre liberdade, mas ele está falando que, olha só, por mais que possa ser gostoso ser livre e saber que eu tenho um certo grau de liberdade para praticar as ações que eu desejo, as ações que me parecem de início agradáveis. Calma lá, o Paulo de Tarso está dizendo assim, calma lá, que não é bem por aí, vamos pensar direitinho. Aí, para ilustrar um pouquinho essa frase do Paulo de Tarso, eu pensei em trazer para vocês, contar um pouco para vocês o mito de Dédalo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aí nos assistindo já conhecem o mito de Dédalo, mas acho que nunca é demais retomar essas histórias que nos formam enquanto humanidade, né? Então, o que acontece, gente? O Dédalo, ele foi, assim, um grande inventor, um grande construtor, um grande escultor que vivia em Atenas. Em uma certa altura da vida dele, ele se muda para Creta, onde o rei era Minos. E em Creta existia uma figura que era uma figura assim muito temida, muito monstruosa, que era a figura do Minotauro. E sempre que eu ouvia essa história do Minotauro, eu pensava assim, Márcia, talvez assim, como é que é esse negócio que no meio da cidade tem uma mistura de touro com humano? Como é que é esse negócio? Né? De onde que veio esse Minotauro, né? Coisas da mitologia grega. Mas o Minotauro, ele não brotou do nada, né? O Minotauro, na verdade, como que ele surge? O Minos, né, o rei aí da cidade de Creta, ele dizia assim, vou provar que na cidade de Creta nada acontece que não seja da vontade dos deuses. Então ele vai até o mar e ele grita, Poseidon, ouça-me! Desejo provar a toda a população de Creta que aqui quem manda são os deuses. Então, se você é realmente poderoso e quer fazer-se temido e acreditado aqui na nossa cidade, faz o seguinte, faz emergir do mar, que é o seu domínio, faça emergir do mar uma criatura que seja, assim, metade, uma coisa, metade humana e metade híbrida, touro. Né? Híbrido ali. E o Poseidon atende o desejo do Minos. E essa criatura, esse búfalo, esse touro, ele emerge dos mares. Só que quando ele emerge dos mares, ele é muito furioso e não há ação humana que possa detê-lo. Então, o rei Minos, ele se vê assim, num mato sem cachorro, né? E aí ele fala, putz, como é que eu vou fazer porque devolver para o mar eu não posso, né? E aí ele pensa, opa, eu vou acionar o Dédalo, que ele é muito inteligente. Ele chama o Dédalo e fala assim,
Preciso de você. Seguinte, você precisa construir algum lugar que a gente consiga manter o Minotauro preso, porque ele solto, ele é uma ameaça pra gente. E aí, com toda a sua engenhosidade, o Dédalo constrói, então, um labirinto do qual o Minotauro nunca conseguiria se livrar, as paredes eram muito entranhadas, né? Era impossível sair daquele labirinto. Era tão bem construído que quase o Dédalo próprio que construiu não consegue sair do labirinto. Aí, o rei Minos fica muito agradecido, né? Nossa, ele resolveu um problemão. Mas mesmo assim, o Minotauro tinha ainda desejo de sangue. Ele comia carne humana. E aí, o rei Minos, toda semana, mandava vir a leva de sacrifícios para alimentar o Minotauro. E aí, um dos sacrifícios que vem alimentar o Minotauro era um jovem muito bonito chamado Teseu. A filha do rei Minos, Ariadne, ela se apaixona perdidamente por Teseu. E o Dédalo fica com dó. Então, ele diz assim, olha, Ariadne, não se preocupe que eu vou fazer o seguinte... você dá para o Teseu esse fio, esse novelo, e fala para ele assim, Teseu, quando você entrar no labirinto, você vai sempre deixando esse fio, porque assim você vai conseguir, quando ninguém estiver olhando, na calada da noite, você vem, segue pelo fio de volta e você foge, e a gente juntos vai embora e consegue se casar e ser felizes, né? E, de fato, Teseu conseguiu escapar do Minotauro. Foi o primeiro que conseguiu escapar do Minotauro. E ele só conseguiu isso com a ajuda do Dédalo. Quando o rei Minos ficou sabendo que o Dédalo fez isso, ele ficou enfurecido. Mandou o Dédalo e o filho dele, que se chamava Ícaro, exilados numa ilha. Uma ilha deserta, só tinha os dois. Nossa, aquilo foi, assim, a desgraça na vida do Dédalo. Estava sozinho, isolado, não tinha ninguém, só o filho dele privado do convívio com outras pessoas, era um jovem, né? E só que ele não se deu por vencido, porque ele era muito inteligente. Então ele pensou assim, bom, tô nessa ilha. Nesta ilha abundam pássaros, então o que eu vou fazer? Eu vou recolher as penas que caem dos pássaros e junto com cera das árvores, eu vou moldar asas que nos levarão, a mim e ao Ícaro, para fora desta ilha. E assim ele fez. Construiu um par de asas para si próprio e um par de asas para o seu filho Ícaro. No dia combinado para a fuga, eles vestem as asas e o Dédalo veste as asas, sobe até uma determinada altura e diz assim, filho, vem, essa aqui é a altura ideal para a gente conseguir ir voando em segurança e chegar até aonde a gente quer chegar. E ele vai. Mas quando o Ícaro veste as asas, vai para os ares, começa a voar e sente o sabor do vento na cara, aquela imensidão, a liberdade, ele pode ir para onde ele quiser. O pai dele já está lá na frente, o pai dele não vai nem mais conseguir pegar ele de volta, ele está livre, não tem obstáculos. Aí o Ícaro se deslumbra com aquela liberdade absoluta. E ele voa tão alto, tão alto, tão alto, que o sol, o calor do sol derrete as suas asas. E ele cai no mar e se afoga. Só resta ao pai dele chorar a morte do filho perdido. Bem tragédia grega. Bem tragédia grega, mas linda história, né? Fala sobre nós, né? Fala sobre humanidade, fala sobre a ideia de que tudo é permitido, mas olha só, nem tudo me convém. Pois né? E é sobre isso que os filósofos de hoje vão falar pra gente. Pra gente começar, eu trouxe o ilustre Immanuel Kant, como está aí na tela de vocês. O Kant, ele é um filósofo que praticamente atravessa todo o século XVIII, ele falece no início do XIX e ele era prussiano. Hoje, gente, a Prússia não existe mais, né? Depois da unificação do Estado alemão, a Prússia deixou de existir. Mas a Prússia era um império, né? Dentro da Alemanha, quero dizer, da região que hoje é a Alemanha, né? E ele nasce, vive e morre sempre no mesmo lugar, que é a cidade de Königsberg. O Kant, ele era um homem extremamente
extremamente sistemático, mas sistemático num ponto que, assim, ele era o relógio da cidade de Königsberg. Não precisava ter relógio. Sabe aquelas torres de igreja com relógio? Nessa cidade não precisava, porque o Kant fazia o papel do relógio. Ele acordava todo santo dia às 5 horas da manhã e se deitava todo santo dia às 10 horas da noite. E o momento em que ele fazia o trajeto, porque ele dava aula na universidade, o momento em que ele fazia o trajeto para ir para a universidade, depois de volta para a universidade, era o relógio da cidade. Era assim, pontual, milimétrico, não tinha erro. Diz que as pouquíssimas vezes que o Kant perdeu a hora na vida, uma delas foi quando o Rousseau, sabem, o Rousseau, a gente já conversou dele várias vezes, foi quando o Rousseau publicou em 1762 o Contrato Social. Nossa, aquilo foi um baque para o Kant, ele lia sem parar aquele livro, ele perdeu a hora. Então, o Rousseau conseguiu fazer o Kant perder a hora, isso é uma proeza. E aí, gente, qual que é a ideia de liberdade que aparece na filosofia kantiana, né? De certa forma, essa ideia vai atravessando a obra kantiana, mas ela se percebe de forma mais nítida na Crítica da Razão Pura, que ele publica lá em 1781, e também na Fundamentação Metafísica dos Costumes, que sai em 1785. Nessas obras, o Kant vai falar da ideia de autonomia da vontade. Vontade é uma palavra que, em filosofia, faz a festa, porque ela aparece à torta e à direito, com diferentes entendimentos, né? É uma das palavras coringa na filosofia, mas a gente tem que pescar o que ela significa em cada autor. No Kant, o que é vontade? Vontade é a causa de nós que somos seres vivos, porque temos razão, portanto, temos vontade. Não é? Então, ele diz o seguinte: a nossa vontade precisa ter autonomia. Autonomia, no entendimento moderno, é aquela capacidade que a gente tem de regular a nossa vida, os nossos atos por nós mesmos, a partir do filtro e do crivo do nosso discernimento, do nosso entendimento, a partir daquilo que nós consideramos que faz sentido para nós. Mas o Kant diz, olha só, tá, ser livre é ter autonomia da vontade, legal, na teoria, no papel parece muito tranquilo, mas cuidado, diz o Kant, porque essa autonomia da vontade que a gente está falando não é lá bem qualquer vontade. É uma vontade que segue preceitos, digamos assim, muito específicos e que tem que estar alinhadas com aquilo que o Kant chamou de imperativo categórico. O que é o imperativo categórico kantiano? É o seguinte: haja de forma que a tua conduta possa ser universalizada. Haja de tal forma que a sua conduta possa se tornar universal. Que vai um pouco a gente pensar assim, olha, a ideia, se a gente for pegar o Kant, colocar no nosso cotidiano, significaria a gente pensar assim, se todo mundo no mundo agisse como eu, o mundo seria um lugar legal ou ruim? Tem que né? ver, né? Aí vamos entrar numa outra dimensão da ética. Exatamente. Né? Mas tem tudo a ver com a liberdade kantiana, porque Sim. a liberdade kantiana é a autonomia da vontade. Mas calma lá, porque essa autonomia da vontade, ela tem que ser regulada. Ela tem que ser regulada pelo imperativo categórico. Não é sair fazendo o que você quer. É uma né? liberdade condicionada, né? Seguramente. Aquela coisa, né? A minha liberdade termina onde começa a tua. Exatamente. E assim vai. Exatamente, é isto. É? E aí, então, só uma pincelada no que é a liberdade em Kant. E toda aula eu falo isso. Se a gente fosse falar de liberdade em Kant, a gente poderia fazer um curso de 10, 12, 15 aulas só para atravessar este tema. Mas, já que não dispomos deste tempo, vamos seguindo, então. E aí a gente entra no Hegel,
que foi também um grande filósofo alemão. Ele nasceu na cidade de Stuttgart e ele morreu em Berlim. E ele é mais ou menos contemporâneo aí do Kant. Ele também trata do tema da liberdade, principalmente em duas obras, que são a Fenomenologia do Espírito, lá do início do 19, 1807, e os Princípios da Filosofia do Direito, também do início do 19. E o Hegel, gente, ele tem um entendimento de liberdade que é uma coisa, assim, muito interessante, porque em algum sentido vai bastante na contramão do que a gente está acostumado a imaginar hoje. Então ele diz assim, olha, liberdade, vontade livre, a gente tem que pensar tudo isso dentro de um certo âmbito, que é o âmbito das leis, que é o âmbito do direito. Então ele diz assim... que é direito? Direito não é só essa ordenação jurídica do Estado, do governo e etc. O direito, segundo o Hegel, são todos aqueles pressupostos sociais que são necessários para a realização da vontade livre de cada sujeito individual. Então, segundo o Hegel, Márcia, olha que interessante, não existe liberdade sem instituições. É impossível dissociar a liberdade, no Hegel, do Estado, porque o Estado existe enquanto garantidor da liberdade. Daí, no Hegel, ser livre é seguir as leis. Sim. Aí a gente tem, né, toda essa noção, né, do direito até como a gente pratica hoje, né? Exato. Aliás, deveria-se, né, em todas as instâncias, né, se ter essa noção de que o direito, na verdade, né, ele tanto pode ser exercido como não. Exatamente. Né? Exatamente. Você tem o direito de fazer algo, ou você pode abrir mão de fazer algo em torno justamente daquilo que mais te convém. Isso, exatamente. Só que nem sempre você pode deixar de cumprir uma lei, por exemplo, porque ela te convém. Ah! Aí a gente entra na dimensão da ética de novo. Isso, exatamente, é isso mesmo. Então, aí você falou uma coisa interessante, né? Porque isso tudo vem assim, do nosso olhar bem acurado, bem atento para as coisas que se passam ao nosso redor, para a gente sacar, né, essas coisas. Mas o Kant, o Hegel, ele tem uma metáfora, uma figura que é linda, que é a metáfora da coruja de Minerva. A Minerva, ela é a equivalente romana da deusa grega Atenas, que é a deusa da sabedoria. Portanto, a Minerva é a deusa das artes, é a deusa da sabedoria, do conhecimento lá na Roma antiga, né? E o Hegel, ele diz assim, sabe o que é filosofia? Sabe o que a filosofia faz? A filosofia, ela é que nem uma coruja de Minerva, porque ela espera a noite cair, as pessoas vivem uma loucura durante o dia, aquela coisa, mas quando a noite cai, as pessoas se recolhem para os seus lares e elas se recolhem na sua cama e dormem o sono dos justos, daí a coruja de Minerva alça o seu voo. Ela alça o seu voo e vai sobrevoando aquela cidade que agora está deserta, mas que deixa entrever no olho atento da coruja as marcas do que foi acontecendo durante o dia. A filosofia ela faz o papel da coruja de Minerva, porque enquanto as coisas estão acontecendo, a filosofia está ali recolhidinha. Depois que ela olhou tudo, analisou tudo, entendeu tudo, ela vai alçar o seu voo para ter uma visão panorâmica. Então, é essa figura que o Hegel traz, né, para metaforizar a filosofia. Muito bem. E aí, seguindo então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque essa declaração nos deixa vislumbrar uma certa concepção de liberdade. Vejam, lá no artigo 1º, por exemplo, diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles nascem livres. E, além de livres, nascem iguais em dignidade e em direitos.
Bom, os seres humanos são dotados de razão e de consciência. É por isto que devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Se eu sair fazendo tudo o que eu quero, eu consigo manter meu espírito de fraternidade? Com certeza não. Com certeza não. Você vai estar sendo individualista, egoísta. Exatamente. Né? E vai, talvez, até prejudicar muitas pessoas. Exatamente. Com esse tipo de atitude, né? Uhum. Então, O é muito artigo... legal. É isso mesmo. O artigo 3º ainda dessa declaração diz, olha, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Mais uma vez aparece um certo conceito de liberdade. O artigo 4º, ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidas. Então, olha só, a escravatura é uma das afrontas as mais grotescas que a humanidade já concebeu à liberdade e à dignidade humanas. Então ela aparece aí como absolutamente vetada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, porque isto é um avilte à nossa liberdade e à nossa dignidade humanas. Artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Olha só, ninguém vai tirar a minha liberdade de forma arbitrária. E por fim, lá no 19º aparece assim, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Daí, gente, essa declaração traz para a gente um panorama bem amplo desse entendimento de liberdade, que vai desde a liberdade, desde a garantia da liberdade física, ninguém vai me prender arbitrariamente, ninguém vai me torturar, ninguém vai me escravizar, ninguém vai me servilizar, até a garantia de liberdades de um ponto de vista até quase mais subjetivo. Garantia da minha liberdade de expressão da minha opinião, do meu posicionamento. Então, um panorama bem amplo dessa ideia mais moderna de liberdade. E aí, eu lembro que no começo da aula trouxe uma frase linda, linda de Cecília Meirelles. E o ano de falecimento de Cecília Meirelles, que eu havia pedido para vocês deixarem assim na mente, é o ano de 1964. Agora a gente retoma, porque eu gostaria que vocês contassem para mim e para a professora Márcia, aí pelo chat, se vocês sabem o que foi que aconteceu aqui no nosso país no ano de 64. Um minutinho, acho que dá, né? Um minutinho, né? Vamos lá. A gente volta já, gente.
Olha só, professora, os alunos estão afiadíssimos na matéria, que maravilha. Estou maravilhada aqui com tudo que eles escreveram. 90% aqui, né, mais de 90%, praticamente a totalidade acertou, né? Falam aqui, uns citam como regime militar, outros falam intervenção militar, outros falam golpe militar, ditadura militar, e ainda aparece aqui, né, a nomenclatura golpe de 64, início da ditadura, golpe de Estado, enfim. Legal. De alguma forma ou de outra, de diferentes perspectivas, porque vocês sabem, gente, o vocabulário, a língua não é neutro. Então, quando eu escolho um determinado termo ou outro para me referir a alguma coisa, eu estou fazendo uma escolha, certo? Então, quando eu digo ditadura militar, eu estou encarando de uma certa forma. Quando eu digo deposição, eu encaro de outra forma. Quando eu digo intervenção ou revolução, tudo isso denotam entendimentos diferentes sobre um mesmo fenômeno político. Mas o fenômeno político a que a gente está se referindo, que aqui eu vou adotar a minha nomenclatura, é a ditadura de 1964. A ditadura que se instala a partir do golpe militar em 1964 foi um ataque frontal a todo tipo de liberdade que os cidadãos brasileiros possuíam já conquistadas naquele momento, no início da década de 60. E essas liberdades, gente, elas só vêm a ser reconquistadas a duras penas, ao custo de tortura, ao custo de morte e muito sangue das pessoas que lutaram contra esse período ditatorial que a gente viveu aí por mais de 20 anos no nosso país. Então, já que a gente está falando sobre liberdade, é interessante a gente retomar um pouco, pensar um pouco na nossa própria história para verificar que nem sempre tudo foram flores ao longo da história, inclusive do nosso próprio país, quando a gente fala sobre liberdade. Tanto nem tudo são flores que, olha só, eu trouxe para finalizar a nossa aula assim, com chave de ouro. Eu trouxe a Rosa Parks e eu conto para vocês o seguinte: a Rosa Parks, que viveu entre 1913 a 2005, certa vez ela vivia sendo abordada por policiais nos Estados Unidos pelo mero fato de ser negra. Não é tão diferente do que a gente verifica ainda hoje, mesmo com os direitos civis nos Estados Unidos, né? Mas numa dessas abordagens, um policial se aproximou de Rosa Parks e fala assim... ele aborda a Rosa Parks e ela fica indignada porque não tinha nenhum motivo para que ela fosse abordada. Então ela diz assim: por que vocês mexem com a gente tanto? Por quê? Ela querendo dizer, por que vocês, força policial, atazanam tanto a negritude? E aí ele responde assim: olha, eu não sei, mas a lei é a lei e você está presa. Rosa Parks foi detida por se sentar num banco de ônibus que era reservado a pessoas de pele branca, né? Então, eu trouxe a Rosa Parks para a gente pensar um pouco a liberdade sob o aspecto de que ela tem que ser defendida a todo custo, porque, sabe, gente... Se a gente não defende a liberdade, o que não falta é gente querendo tirá-la da gente. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, dentro da perspectiva aí da filosofia, como que a gente pode fazer uma defesa reiterada da liberdade enquanto valor humano. Acho que é isto. Eu me despeço de vocês com muito, muito, muito carinho e agradecendo muito a professora Márcia. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês esta tarde. Aula maravilhosa, né, gente? Até eu relembrei muita coisa dessa aula que eu já tinha esquecido lá atrás, né? Olha só, gente, observem aí que vai aparecer na tela para vocês o QR Code e também esse link, tá? Para que vocês possam colocar lá suas opiniões, o que vocês acharam da aula, sugestões, tá? Participem lá, que a gente vai ler com muito carinho tudo que vocês colocarem lá, tá bom? Muito obrigada a todos. A gente se vê até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.